seja pregada agora, né? E que o Senhor fale aos nossos corações através dela. Irmãos, nós temos falado sobre o livro de Malaquias durante esse tempo. Nós vamos terminar no próximo domingo. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Malaquias, capítulo 3, do verso 13 ao 18. Irmãos, domingo passado nós fizemos aquela pergunta, de que lado você está? E nós falamos como é que Deus vê o ímpio, como é que Deus vê o injusto. Vamos dar uma olhada agora como é que Deus vê o justo, né? Vamos ler o texto da palavra de Deus. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois aqueles que temiam o Senhor conversaram um com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. E foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e os que não servem. Que Deus nos abençoe diante da palavra dele. Irmãos, na nossa última mensagem, que foi a 8ª mensagem no livro de Malaquias, nós lemos todo esse texto e fizemos uma reflexão numa parte dele. E nós descobrimos, vemos nas Escrituras, Deus revelando a atitude dos que, embora fizessem parte do seu povo escolhido, ainda assim eram ímpios. Irmãos, isso parece muitas vezes não soar assim bem aos ouvidos. Faz parte do povo de Deus, mas ainda era um ímpio. Parece que existe uma contradição. E não existe nenhuma contradição aqui. Os versos de 13 a 15, que nós acabamos de ler, ele nos mostra como parte do povo de Deus estava distanciado dele no coração. Quer dizer, você pode estar presente na igreja, você pode estar adorando, vou pôr entre aspas, adorando aí, estar cantando no culto, com a comunidade sua de fé, como a igreja, mas o seu coração pode estar longe do Senhor. Pode estar distante de Deus. Vejam, eles falavam mal da vida com Deus, quer dizer, dá uma olhadinha como é que eu estou vivendo, olha o outro lá, o outro vai melhor do que eu, o outro faz tudo o contrário, não obedece e prospera. Será que vale a pena mesmo eu continuar obedecendo a Deus? Quer dizer, será que compensa servir ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos? Parece que isso é inútil. Veja, irmãos, isso não mudou. Eu tenho certeza que, olha, se você nunca falou isso, Deus te abençoe. Mas eu tenho certeza que no meio de uma tribulação, você diz, o que adianta? A gente usa essa expressão, o que adianta estar lá na igreja? É essa expressão que a gente usa. O que adianta? Olha o que eu estou passando. Os outros parece que não estão nem preocupados e parece que as coisas vão melhor. Nós falamos isso domingo passado, mas não fica impune da justiça, do juízo, e algum juízo acontece aqui mesmo. Não estou falando nem da justiça do último dia. Algumas pessoas que achavam que jamais seriam atingidos e foram. Mostraram que o crime não compensa, como nós falamos, Veja, irmãos, essas pessoas
já eram pessoas incrédulas, né? Eles achavam que era inútil, né, servir ao Senhor, obedecer aos seus preceitos, né? Porque quem prosperava financeiramente não eram eles. Aqueles que eram incrédulos parece que não sofriam qualquer tipo de sofrimento. Muitas vezes, né, a gente brinca, que a gente diz assim, olha, parece que as pessoas boas estão morrendo. Não que nós somos ruins, né? Muitas vezes a gente usa essa expressão. Nossa, aquela pessoa que era boa morreu. Esse traste, vamos dizer assim, que está vendo tanta coisa, fica aí. Veja, mas você está dizendo, olha, parece que fazer coisas corretas não compensa. É isso que nós estamos dizendo. Veja a preocupação que muita gente não presta atenção na fala da gente. A gente não presta atenção. E o texto diz que isso nós cansamos a Deus. Por isso, irmãos, nos nossos dias, estamos vivendo situação, eu diria, semelhante. Nós olhamos como os incrédulos deste tempo estão cada vez mais ricos, né? Vivendo uma vida imoral. Essa semana foi dito aí, fulano lá conseguiu, ele chegou ao homem mais rico, 200 bilhões de dólares. Não estou fazendo julgamento dessa pessoa, não o conheço. Mas muitas vezes você olha e diz, mas olha que vida imoral que essa pessoa tem, e parece que ela vai melhor do que eu, que tenho colocado a minha vida a fazer aquilo que Deus quer, deseja. Veja, irmãos, nós olhamos como esses incrédulos que muitas vezes parece que vai de vento em polpa, como nós falamos, fazendo o que bem entende, e aparentemente não tem nenhum tipo de punição. Nada parece que acontece com essas pessoas. E muitas vezes nós não estamos pensando numa punição terrena. Nós estamos achando que Deus está deixando eles correr à solta. Nós achamos que não, muitas vezes não existe a punição divina sobre essas pessoas. Depois, mas nós também olhamos o crescimento dos evangélicos no Brasil, né? De tantas outras denominações. E vemos, junto com esse crescimento, o crescimento de doutrinas e práticas completamente distanciadas das Escrituras. Nós vemos pessoas, igrejas, ensinando coisas que não tem nada a ver com as Escrituras. E ainda assim, mas muitos que conhecem a Deus, que conhecem a sua palavra, começam a achar que não compensa seguir as Escrituras. Nós devemos fazer aquilo que as outras pessoas estão fazendo. Eles crescem mais, eles têm mais poder, eles têm mais dinheiro, eles conseguem fazer coisas com tanta facilidade, que nós temos, né, com tanta dificuldade, mas crendo que Deus nos ajuda, e glória a Deus, Deus tem nos ajudado. Mas muitas vezes nós olhamos para isso. Eu digo sempre que você faz aquela pergunta, é eu que estou certo, e eles estão errados, ou eles estão certos, ou eu estou errado? Porque as pessoas ensinam as doutrinas que não tem nada a ver com as Escrituras, e parece que vai tão bem. Veja, irmãos, os do mundo, como os crentes geralmente falam, né? Os incrédulos, muitas vezes eles prosperam financeiramente, faz tudo errado, nada de acordo com as Escrituras, ensinam doutrinas erradas, que não tem nada a ver com as Escrituras, e parece que não são punidos, parece que está tudo certo. Outras igrejas crescem e vivem festejando, embora não pratiquem também as Escrituras. Então, temos aquela pergunta que eu diria que muitas vezes não se cala dentro de nós, né? Por que seguir as Escrituras? Por que seguir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, se os que não seguem avançam mais? Se aqueles que não seguem parece que vão melhor. Veja, irmãos, Deus responde a esse questionamento. Nesse texto, Deus responde, principalmente nos versos finais, do capítulo 13 até o final do capítulo 4. Deus responde isso.
Quer dizer, a sua resposta inclui a sua misericórdia para com aqueles que o temem, e são fiéis. Porque você olha o texto bíblico, você vê que a destruição dos ímpios no dia do juízo é certa. Isso vai acontecer. E por isso eu quero que você, olhando aí para a palavra de Deus, você possa olhar comigo o que é que Deus fala sobre o justo, sobre aqueles que temem a Ele. Verso 16, irmãos. Veja, o texto bíblico diz que Deus ouve e conhece aqueles que o temem. Vamos ler o verso 16 de novo. Depois aqueles que temiam ao Senhor, conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Irmãos, isso já começa, né? A gente quer que Deus nos ouça, que Deus preste atenção, mas o texto bíblico diz que aqueles que temiam ao Senhor, Deus ouviu com atenção. E olha o que diz mais o texto. Foi escrito um livro como um memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Veja, irmãos, em meio à indiferença do povo para com Deus, para com a sua palavra, o Senhor encontra pessoas que temem ao Senhor e honram a Deus. Quer dizer, em meio a tantos ensinamentos contrários às Escrituras, Deus ainda encontra pessoas que temem a Ele e honram a Ele. Então, irmãos, existem aqueles que são fiéis. Existem aqueles ainda que estão olhando para as Escrituras e sabendo o que deve fazer e o que não deve fazer pelas Escrituras. Não é achismo. Quer dizer, em meio ao distanciamento de muitos, em meio ao esfriamento de muitos, né, tem pessoas que insistem em manter a fidelidade a Deus e às Escrituras. Irmãos, sabe o que eu aprendo aqui? Que aquilo que as pessoas fazem não é autorização para que eu faça igual. Ninguém pode autorizar a mim e a você a pecar contra Deus, a fazer contrário às Escrituras. Não é porque todo mundo está fazendo aquilo que não é bíblico e parece que eles vão melhor, que eu tenho que fazer isso. Eu preciso ser encontrado fiel diante de Deus. E uma pergunta que cabe aqui: o que caracteriza essas pessoas? O que tem como característica a vida dessas pessoas? O texto diz: temiam ao Senhor. Então, temer ao Senhor é o princípio de sabedoria, está escrito no livro de Provérbios. Eu sempre falo, você pode dar a melhor faculdade para os seus filhos. Aqueles que estão, os maiores ladrões de dinheiro público, irmãos, são pessoas formadas nas melhores faculdades. Então, faculdade não é, universidade não é sinal de sabedoria. Não é. Talvez você dá a melhor universidade para o seu filho, e ele vai fazer tudo aquilo que é distante do Senhor, desagrada a Deus. Veja, o que nós precisamos é temer ao Senhor, e esse é um princípio de sabedoria para nós. Quer dizer, se você não teme a Deus, se você não tem temor ao Senhor, alguma coisa começou errado para com a sua vida. Eu deixo de fazer algo, mas não é porque eu sou pastor, é porque eu temo ao Senhor. Você tem que deixar de fazer algo que peca contra Deus, não é porque você é crente, é porque você é um servo de Deus e tem temor do Senhor. Não é se o seu pai está vendo, se a sua mãe está vendo, se o seu esposo está vendo, se a sua esposa está vendo, né? Não é. É por temor a Deus. Veja, irmãos, é pelo temor ao Senhor que o crente evita o pecado. Não tem nada que possa nos impedir. Eu digo sempre que algumas pessoas olham para nós batistas e dizem assim: vocês são liberais. Engano deles. Engano deles. Nós não temos nenhuma lista, a não ser as Escrituras, dizendo aquilo que eu posso não fazer. Se você tem uma lista, é fácil. Você vai fazer algo, você pega a lista e olha: isso eu não posso fazer. Isso eu posso fazer. O que nós ensinamos aqui, você tem que obedecer a Deus por vontade, por querer, desejar.
Você tem que ter o discernimento. Se aquilo que você está fazendo é contrário às Escrituras, você tem que observar as Escrituras. É muito mais difícil. É muito mais difícil. É muito mais fácil você ter uma lista de coisas. Agora eu tenho que temer ao Senhor pelo Deus que Ele é. Porque Ele exige da minha vida santidade, fidelidade, temor a Ele. Não é se eu estou perto desse ou daquele, se eu estou na vista do meu pastor ou não, se eu estou perto de outra pessoa ou não. É do Senhor. Então não importa se eu estou sozinho, se eu estou no meio de pessoas, eu evito o pecado, porque simplesmente eu temo a Deus. Isso me faz recordar José. José estava longe do seu pai, dos seus irmãos, de todos eles, era escravo, passou uma luta danada, mas ele disse, como que eu vou pecar contra o Senhor, quando a mulher de Potifar investe contra ele? Como é que eu vou praticar tamanho pecado contra o meu Deus? É o temor do Senhor. É o temor do Senhor. Então nós vemos nesse texto que os justos são sinceros. Os justos são leais, os justos são verdadeiros na sua fé. Isso é necessário para nós. Não são do tipo que creem por algum tempo, e quando as coisas vão bem. Tem aquelas pessoas que creem no Senhor e obedecem a Deus por um tempo. Se as coisas vão indo muito bem, ali você tem uma pessoa que teme ao Senhor. Mas se as coisas já não vão tão bem, aí você conhece quem era aquele crente que muitas vezes estava ali. Veja, irmãos, a palavra diz que aqueles que temem a Deus, não temem aos homens, não rendem-se ao pecado, não põem o pescoço na coleira do diabo. Quer dizer, você teme ao Senhor, você obedece a Deus e não aos homens. Você não deixa que o Satanás domine sobre você, domine sobre a sua vida. Você não permite que ele faça de você novamente escravo do pecado. E além disso, irmãos, no verso 16, afirma que aqueles que temiam ao Senhor também estavam juntos e conversavam uns com os outros. Veja, essas pessoas aqui amavam a comunhão, o encorajamento mútuo. Hoje nós vemos as pessoas aí com outro tipo de pensamento, com outro tipo de discurso, achando que a comunhão não é mais necessária. Eu não sei, os irmãos que estão me ouvindo, os irmãos do louvor estão aqui, como faz falta a comunhão com os meus irmãos na igreja. Como faz falta isso? Porque é na comunhão que nós somos edificados. Veja, mas elas estavam juntas ali para o crescimento e edificação. Por isso que Paulo vai dizer, olha, preste atenção no que você está falando, porque aquilo que você fala tem que dar graça àquele que ouve, tem que produzir crescimento, tem que produzir edificação. Quer dizer, eu não posso ter uma comunhão onde a fofoca está presente, onde as coisas... Eu preciso ter uma comunhão para edificação, para crescimento. Veja, quando você olha aqui, eles estavam juntos para o crescimento e edificação. Isso é uma lição para nós. Veja, irmãos, que Deus revela os que o temem andam juntos. Aqui cabe uma pergunta para nós. Quem tem sido aquelas pessoas que nós temos andado com elas? Quem são aquelas pessoas que nós dizemos, esse é meu amigo? São pessoas que andam com Deus? São pessoas tementes a Deus? São pessoas que quando vocês conversam, edifica a sua fé, edifica a sua vida, ou você é desafiado a pecar contra Deus? Ou você é desafiado a viver longe de Deus? Eu sempre dizia para os meus filhos, Deus não vai dar nada para você, para levar você para longe dEle. Isso é trabalho, isso é namoro, isso seja o que for. Deus não vai dar nada para levar você para longe de Deus. Isso tem sido um lema que eu tenho repetido aos meus filhos. Deus sempre nos abençoa para nos levar junto a Ele. Comunhão verdadeira com Ele, caminhar com Ele.
Veja, irmãos, para as pessoas temente a Deus, o que elas faziam, andavam juntas. Veja, irmãos, que quando você olha, o discurso do mundo é o pecado. Enquanto o discurso de religiosos são os que podem usufruir de Deus. Nós temos os religiosos, aí, né? O que é que Deus pode fazer para mim? Agora, os justos, eles estão temendo a Deus, honrando ao Senhor e compartilhando a sua experiência em Deus. Veja que é diferente até dos religiosos. Porque os religiosos, que nós já pensamos aqui, o que é que Deus pode fazer para mim? A preocupação não é dele, é isso deles. E não honrar a Deus, temer ao Senhor, engrandecer aí o nome do Senhor. Veja, irmãos, no nosso tempo aqui, né? Nós temos hoje chamado desigrejados. Os irmãos já viram falar sobre isso? O tempo em que pessoas crendo que estão muito bem ficando em casa. Né? Não preciso de igreja. Em tempos em que pessoas passam pelas outras e sequer têm a coragem de cumprimentar, muitas vezes viram o rosto. E o texto bíblico diz que os justos encorajam uns aos outros. Então, tem prazer de estar junto, prazer de ter uma comunhão, e quando eu estou junto, eu encorajo o meu irmão. Eu falo das experiências que eu tenho com Deus. Veja, irmãos, os justos, né? Talvez você pergunte, quem são os justos? São os justificados por Deus em Cristo. Paulo vai falar isso em Romanos, a partir do capítulo 3. Só você olhar lá, até o capítulo 5. Quer dizer, essas pessoas salvas por Cristo, sendo justificados por Deus através do sacrifício de Jesus, eles estão motivando e animando uns aos outros, eles amam estar juntos, os que são de Deus, eu digo assim, derrubam as barreiras que os separam pelo perdão, pelo interesse de estar junto com o outro, o bem-estar do outro. Veja, se eu quero só o meu bem-estar, se eu só me alegro quando eu vou bem, não importa o outro, alguma coisa está errada. Eu tenho que me alegrar com o meu irmão. Quando ele vai bem, eu sinto alegria no meu coração, que as coisas estão dando certo para ele. Eu tenho prazer de ter uma comunhão com ele. Tenho desejo de edificar a vida dele. E veja, irmãos, o texto diz que Deus ouviu com atenção. E ouvir aqui indica que Deus está atento aos que o temem. Quer dizer, Deus não perde você de vista. Deus não perde você de vista. Deus conhece aquela oração que você faz à noite lá, sozinho ou sozinha. Deus conhece ela. Deus está atento a isso. Deus conhece lá aquela necessidade que você está colocando. Deus ouve com atenção. Veja, irmãos, um livro aqui, foi escrito para que Deus não se esquecesse dos que o honravam. Veja, não é que Deus se esquece, mas isso quer mostrar que Deus não esquece nada de você. Deus não esquece nenhuma das suas orações. Deus não esquece nada daquilo que você tem dito a Ele. Veja, irmãos, essas palavras mostram como Deus age em prol daqueles que por meio de Cristo vivem para a glória dEle. Veja, você viver, dizendo, mas é difícil, não viva para a glória de Deus. Eu sempre dizia para os meus filhos, olha, você tem que, quando eu vinha para a escola bíblica, e eu acordava eles de manhã, e tirar a criança da escola para vir, eu dizia, olha, vocês precisam adorar a Deus e servir a Deus pelo que Ele é, porque vai chegar um dia que só Ele pode ajudar você. Eu não vou poder fazer nada, porque se Ele não fizer, não tem como. Veja, irmãos, nós precisamos olhar para esse texto. Quer dizer, o Senhor age e presta atenção em nós. Por isso, irmãos, que viver para a glória de Deus é algo que eu e você devemos fazer, e nós, pais, ensinarmos os nossos filhos.
Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito bom para você ensinar as pessoas a viver para a glória de Deus. Porque nesse tempo presente, as pessoas podem entender que eles não têm como controlar nada. Eles perderam o controle de tudo. Não importa se você tem dinheiro, se você é o mais pobre e miserável, nenhum dos dois tem o controle. Se Deus não agir, não tem como. Eles podem estar gastando milhões em vacina, e isso pode ser só dinheiro perdido. Porque se Deus não quiser isso, irmãos, não vai acontecer. Esse é o momento de nós mostrarmos para as pessoas que o mais importante agora é viver para a glória de Deus. Viver para a glória do Senhor. Irmãos, e indo além aqui, o texto revela também que registra o nome deles no livro. Quer dizer, indica que Deus conhece o que são seus. Deus conhece você no meio da multidão. Deus conhece você. A palavra diz que nós somos como menina dos olhos de Deus. Deus sabe quem é você. Por isso, meu querido, não adianta, muitas vezes você fica revoltado, não adianta. Viva para a glória de Deus. Deus sabe quem é você. Deus sabe o seu nome. Deus sabe o que você está precisando, o que é bênção para a sua vida. Deus conhece você. Não julgue o que as pessoas estão fazendo. Viva para a glória de Deus. Irmãos, em 27 anos de ministério, que eu vou fazer agora dia 25 de setembro, sempre eu lembro de pessoas que o simples fato dela ter sido batizada e ter o seu nome no rol de membros, e eu sempre falo isso, mas não significa que Cristo vem e você vai. Não significa que você é salvo por Jesus. Ele precisa ser Senhor da sua vida. Ele precisa reinar sobre a sua vida. Veja, irmãos, a salvação é um presente dado por Deus àquelas pessoas que creem em Jesus Cristo. Como filho de Deus, como resultado disso, quer dizer, eu obedeço à vontade de Deus, sou uma pessoa salva por Cristo, sou filho de Deus, então eu obedeço a Deus. É isso que é necessário. Eu sou filho de Deus, mas eu faço tudo contrário àquilo que Deus quer, alguma coisa está errado nisso. Nessa filiação, vamos dizer assim. Temos a salvação, é um presente que Deus nos dá, mas o resultado disso na minha vida, a prova disso é a minha obediência a Deus. Vejamos que no meio de Israel, o povo de Deus, haviam aqueles cujos nomes estavam escritos no livro de Deus. Essas eram aquelas pessoas que Deus considerou justo, e que não somente louvavam o seu nome, mas honravam o nome de Deus. Eu só posso honrar a Deus, irmãos, com a minha vida. Paulo vai falar muito bem isso em Romanos 12:1. Eu devo dedicar minha vida no altar de Deus, para que eu possa apresentar a Deus um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o meu culto racional. Quer dizer, é a minha vida. Muitos irmãos podem cantar louvores a Deus, mas honrar o Senhor inclui pensamento, inclui palavras, inclui ações que conduzam os outros a reconhecer você como servo de Cristo. Muitas vezes você não está praticando ações, mas no seu pensamento você desonra a Cristo. Até eu fiz essa pergunta no outro dia: isso tem incomodado você? Isso tem entristecido você? Irmãos, a segunda forma que Deus fala sobre o justo, que o temem, é que Deus recompensa aqueles que o temem. Nós já lemos o verso 16, vamos ler o verso 17 e 18. E no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, e eu terei compaixão deles como um pai
tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e os que não servem. Veja, irmãos, o verso 17 começa com o Senhor afirmando que haverá um dia da sua ação, no dia em que eu agir. No dia em que eu agir. E tudo isso indica, irmãos, que se refere ao juízo final. Veja, irmãos, o juízo é uma realidade ensinada em todas as Escrituras. Chegará um dia que esse juízo vai se estabelecer. Vai chegar um dia em que, como Jesus disse, que Deus separará os bodes das ovelhas, o trigo do joio, o justo dos injustos. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo, aqueles que são justos diante do Senhor, Ele está tentando ser mais santo ainda nesses dias. Mas se você olhar para a sociedade, aqueles que pecavam estão querendo se afundar ainda mais no pecado. Ainda mais. Estamos vivendo o que a palavra diz. O santo que santifique, né? O impuro vai se tornar mais impuro ainda. Veja, irmãos, e esse juízo vai chegar. Vai chegar o dia que Deus vai separar. Olha que o Senhor fala lá em Mateus capítulo 7, do verso 21 ao 27. Eu acho que vai ser colocado na tela lá. Os irmãos não estão vendo aqui, né? Se você tiver com a sua Bíblia aí, você vai me acompanhar. Mas quem está em casa está sendo projetado, é isso, Guilherme? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então os lhe direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Veja, irmãos, Jesus deixou uma advertência, eu diria assim bem clara, afirmando que estar no tempo, ter produzido algum resultado espiritual visível, não é prova de que o seu coração seja fiel e obediente à vontade de Deus. Nós estarmos aqui, vamos falar nós aqui, que está eu e o grupo de louvor aqui, nós estarmos aqui, cantando, que as pessoas estão vendo, isso não significa, não é um carimbo, dizendo que o seu coração é fiel a Deus e que você é obediente a Deus. Eu posso estar aqui pregando, chorando, isso não é um carimbo que eu esteja fiel ao Senhor ou obedecendo ao Senhor. É isso que nós precisamos entender, porque muitas vezes nós ficamos com aquilo que nós fazemos na igreja, vamos dizer. Nós achamos que o resultado daquilo que está fazendo significa que somos fiéis. Não. Você pode estar aqui fazendo tudo isso e ser infiel a Deus no seu pensamento, nas suas ações, no seu falar, no seu agir dia a dia. É isso que Jesus está dizendo. Se eu não obedeço, se eu não construo a minha vida alicerçada na palavra, vivendo essa palavra, no primeiro terremoto, como deu na Bahia, né? Hoje, de 4,5, as coisas caem. Na primeira luta que vier, as coisas vão ruir.
Gente, mas eu preciso obedecer a Deus, obedecer ao Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para você, se alerta. Está claro para você que está aí na sua casa e para os irmãos que estão aqui? Quer dizer, esse alerta está claro para você? Que não tem como viver de aparência cristã. Não tem como. Eu preciso obedecer ao Senhor. Se eu quero chamar a atenção de Deus, chamar a atenção dos olhos de Deus, eu preciso obedecer ao Senhor. Se eu quero a resposta da minha oração, eu preciso obedecer ao Senhor. Por outro lado também, irmãos, se em seu coração você teme a Deus, se você ama a Cristo, se você ama a igreja do Senhor, porque tem muitos crentes que não amam a igreja do Senhor. Não ama. Ele não está preocupado com a vida do irmão, se ele está bem ou não. Ele não está preocupado em ajudar o outro no crescimento. Ele não está preocupado que a obra em si, se não importa se ela está caminhando, se ela está parada, se ela tem dificuldades ou não. Tem pessoas que não amam a causa do Senhor, porque ela também não ama Cristo. Não tem como amar a Cristo e não amar a sua igreja. Não tem como. Muitas vezes tem pessoas que têm prazer em estar juntos, em quebrar as barreiras pessoais, para manter a comunhão, porque você ama a Deus e ama a igreja do Senhor, você ama a Cristo. São aquelas pessoas que têm disposição em obedecer a palavra. Se você é uma dessas pessoas, quer dizer para você que há recompensas para você. Recompensas que vêm do Senhor. E olha as recompensas que o texto cita. Deus ouve. Essa é uma das recompensas. O verso 16 mostra a primeira recompensa. Já falamos disso, anteriormente aí. Quer dizer, então não se esqueça. Deus está atento às suas conversas, às suas necessidades, e Deus está atento à sua luta. Talvez você ache que Deus não prestou atenção, um engano seu. Você é uma pessoa que vive para a glória dEle, que ama ao Senhor, obedece a Deus, você não está só. Irmãos, nós não estamos sós. Se você teme ao Senhor, se você honra, se você é obediente à palavra de Deus, se você faz tudo para que a comunhão da igreja seja mantida, eu posso dizer para você que esta é a recompensa para você. Deus ouve você. Deus ouve. Irmãos, tem coisas que eu tenho pedido ao Senhor e que muitas vezes você parece que o céu está quieto, mas quando eu menos espero, eu vejo Deus trabalhando, Deus fazendo. Quando todo o prognóstico seria de não dar certo, de dar errado, eu vejo Deus fazer algo assim da onde eu não esperava, e Deus começa a fazer. E isso me lembra que Deus ouviu há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. E hoje Deus trazendo aquela resposta daquele tempo. Deus ouve. Deus está ouvindo você. A segunda recompensa é que Deus ama. Veja, irmãos, Deus se lembra das coisas que você faz e você se torna um tesouro pessoal para Deus. Talvez as pessoas não dêem tão importância para você e você fique preocupado com isso. Talvez a sociedade não preste atenção em você. Mas Deus ama você. Deus conhece você. Meus queridos, aquilo que mais amamos são as coisas que consideramos mais preciosas. Se Deus ama você, Ele considera você a coisa mais preciosa para Ele. Então, irmãos, eu olho para a palavra de Deus e a minha preocupação é agradar a Deus. No juízo, no último dia, quando o Senhor agir, quer dizer, enquanto os perversos serão lançados no lago de fogo, os justos, quando você olha o texto, cujos nomes estão no livro da vida, entrarão no céu, como diz o texto bíblico. Enquanto os perversos,
aqueles que desobedeceram a Deus, aqueles que acharam que a aparência era suficiente, aqueles que quiseram fazer segundo o seu coração, sem se importar se isso estava honrando ao Senhor, eles ouvirão: apartar-vos de mim. E o justo ouvirão, parafraseando o texto: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino, entrai na herança que está preparada desde a fundação do mundo. Veja, irmãos, há recompensa para nós. Irmãos, no Novo Testamento, a igreja é uma propriedade exclusiva de Deus. Então, se você faz parte da igreja do Senhor, se você é a igreja do Senhor, você é uma propriedade exclusiva. Olha o que Pedro fala lá na sua carta, na primeira carta, capítulo 2, verso 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Eu gosto de fazer uma pergunta. Tem poucas pessoas aqui porque é só o grupo de adoração. Por que Deus faz você povo? Por que Deus escolheu você? Por que você é uma propriedade particular de Deus? O texto diz: para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo. Antes, você nem sequer era filho de Deus. Antes, nem sequer se pertencia a Deus. Mas agora, são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Veja, irmão, como é que Pedro mostra como é que Deus trata a sua igreja. Como é que Deus trata eu e você. Somos tesouro particular de Deus. Quer dizer, se você teme ao Senhor, se você ama a igreja, se você faz correto, obedecendo a palavra de Deus, essa recompensa é para você. Deus ama você. Quer ver uma outra recompensa? Deus te conhece como filho. Está com a sua Bíblia aberta? Olha o verso 17 aí de Malaquias. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Veja, mas que o texto diz que o que teme ao Senhor, Deus terá compaixão dele, como o pai tem do filho que lhe obedece. Você que é pai entende isso. Aonde você tem mais prazer de fazer? Naquele filho desobediente, você ama ele, mas ele é desobediente. Ou é naquele filho que obedece a você? Deus tem prazer, tem compaixão do filho que lhe obedece. Deus nos tem como filho. Irmãos, e aqui é uma verdade importante. A paternidade divina, irmãos, está relacionada com a obediência do filho. Veja que a paternidade aqui, a resposta do Senhor está condicionada a essa obediência. Há uma outra versão que traduz a palavra compaixão por poupar. Poupar. E essa palavra, irmãos, indica que a compaixão de Deus nos é dada por causa da sua misericórdia, e não pelos méritos que nós temos, por sermos filhos dele. João vai dizer assim, parafraseando o texto, que bom que eu possa ser chamado filho de Deus. Faço parte da família de Deus. E isso, irmãos, através de Jesus. Através de Jesus. Meus queridos, temer o Senhor é uma consequência natural daqueles que creem em Jesus. Veja, não tem como você dizer que você obedece a Cristo, ou que você é filho de Deus, que você foi salvo, se você não obedece. Se a sua vida não é coerente
com as Escrituras, se você não tem prazer em obedecer? Não tem como. Nós precisamos parar de nos enganar e enganar as pessoas. Porque muitas vezes nós vemos uma coisa que é pregado, você ergueu a mão lá na igreja, pronto, está tudo resolvido. Não. Se Cristo não for Senhor de fato na sua vida, você não tem prazer em obedecer a Deus. Mas se você é filho de Deus, através de Cristo Jesus, você tem prazer em obedecer ao Senhor. Você tem um prazer de ter uma vida santa. Não importa essas pessoas que estão ao seu redor, não importa o que elas estão fazendo, não importa o sistema que o mundo está levando. O seu prazer é viver para o Senhor e obedecer ao Senhor. Isso é consequência na vida daqueles que creem em Cristo. Se alguém está ensinando algo fora disso, não é bíblico. Não é bíblico. Hoje eu coloquei um pôster lá, né? Se eu uso coisas mundanas para atrair pessoas, eu tenho que fazer muito mais para poder segurar elas na igreja. Temos uma pessoa que é de Cristo, eu não preciso fazer força para segurar ela na igreja. Ela tem prazer de fazer aquilo que a Escritura diz. Por isso que eu preciso ser bíblico. Eu preciso pregar o que a Bíblia diz. E se ela pertence ao Senhor, ela tem prazer de fazer aquilo que as Escrituras ensinam. Ela não está procurando facilidade, ela está procurando obedecer a Deus. É isso que agrada o coração dela. É isso que produz felicidade no coração dela. É isso que produz alegria no coração dela. Não é se ter uma vida mundana dentro da igreja. Não é se pode viver uma vida de pecado dentro da igreja. É se agrada a Deus com a sua vida. Se agrada o Senhor Jesus com a sua vida. Em termos da salvação, para nós irmos terminando aqui, irmãos, a salvação é um presente e não uma recompensa. A salvação através de Cristo Jesus não é Deus recompensando você, Deus dá um presente para você. Deus quer salvar você. Deus quer dar isso através da graça. E Paulo fala isso aos Efésios. Não é mérito nosso. Mas em consequência de eu ser salvo por Cristo, eu tenho prazer em obedecer. Eu tenho prazer em viver uma vida santa. Mas ser reconhecido como filho de Deus, ser tratado como tal, é recompensa para aqueles que temem ao Senhor e são obedientes ao Senhor. Sou filho de Deus. O mundo pode falar o contrário. Isso não me afeta o que eu creio. Eu sei pelas Escrituras que eu pertenço ao Senhor, que eu sou filho de Deus. Há prazer no meu coração de temer ao Senhor, de ser obediente ao Senhor, de honrar ao Senhor. Deus mostra-nos, e aí a gente vai para o último texto, Deus mostra a diferença entre o justo e o injusto. Quer dizer, toda injustiça, toda prática pecaminosa, toda fofoca, isso pode dar fofoca, que é um simples falar de alguém que prejudica e é pecado, quanto você adulterar, que é um pecado que todo mundo condena como algo grande, ou um assassinato, que é algo inaceitável, da ira, irmãos, se você ficar irado ao assassinato, tudo isso será punido por Deus. Nada vai escapar no dia da ira do nosso Deus. O dia que Ele agir, nada vai escapar. Nada vai escapar. Os injustos, como diz o Salmo 1, não permanecerão na congregação dos justos. Não tem como. Não tem como você ser injusto e fazer parte da congregação do justo. Não tem como. Você será punido por Deus. O Salmo vai dizer que será espalhado como folhas, ou será consumido pelo fogo. Jesus vai falar sobre a destruição no fogo nos evangelhos. Mas o texto bíblico também diz que Deus conhece o caminho dos justos,
mas o caminho do ímpio perecerá. Justo, irmãos, é aquele que crê em Jesus, e por causa desta fé, faz o que é certo, obedece às Escrituras, obedece à palavra de Deus. Essa pessoa tem o temor de Deus. Há um temor intrínseco no coração dele, ele evita o erro. Veja que eu não estou dizendo que você não peca, eu estou dizendo que você faz tudo para não pecar. Como João vai tratar isso na sua carta. Você faz tudo para evitar o erro. E você sempre se esforça para acertar sempre. Você vai ver que o pecado da sua vida é um acidente, não é algo premeditado. Não é algo pensado. Não é algo planejado. Porque você investe a sua energia, a sua força para agradar o Senhor. E a palavra diz que essa pessoa será recompensada com o amor de Deus. Você terá o reconhecimento de que de fato você é filho de Deus. E portanto você será tratado com compaixão que você necessita. Deus vai poupar você, no sentido de compaixão, por você ser filho. Mas fica uma pergunta aqui, irmãos, feita domingo passado, no primeiro sermão desse texto, que eu disse que faria parte 1 e parte 2, essa pergunta continua: de que lado você está? Do injusto ou do justo? Que lado você pertence? De que lado você está? Essa resposta só você pode dar. Eu apenas preguei o que as Escrituras diz. Agora você tem que saber de que lado você está. E o meu conselho, se você estiver do lado do injusto, você pode passar para o lado do justo através de Cristo, entregando a sua vida a Ele, deixando que Ele seja Senhor, Salvador pessoal da sua vida, ser lavado no precioso sangue de Jesus. A palavra diz que há uma porta larga que conduz à perdição, e bem-aventurado aqueles que entram pela porta estreita, né, que conduz à vida, à salvação. Você pode mudar de caminho através de Cristo. Você pode sair de um caminho que está levando você à perdição e ir por um caminho que leva você à salvação, a uma vida eterna através de Cristo. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, você pode ir a Deus ou a Cristo, que Ele é Deus, através de Jesus, nesse caminho chamado Jesus. Então, o meu desafio para você é que você pense sobre o que você ouviu domingo passado. Se você não ouviu, vai lá no canal que está lá, ou na página da igreja. E pense no que você ouviu hoje. De que lado você está? Dá para mudar de lado ainda, antes que chegue o dia do Senhor, antes que chegue o dia do Senhor agir. Que você possa tomar a decisão de ter a Cristo como o único Senhor e Salvador pessoal. Que Deus abençoe você. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor dá a todos o tempo de arrependimento. E o Senhor tem misericórdia daqueles que chegam ao Senhor. Que nesta noite, Pai, em nome de Jesus, se as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, que eles possam tomar a decisão de colocar a sua vida inteiramente nas mãos do Senhor. Deus, que elas possam pensar, refletir de que lado elas estão, do injusto ou do justo. O teu Santo Espírito, Pai, só convencê-los nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.